pessoal, estamos de volta, né? Ainda falando sobre os nossos conjuntos numéricos. Claro que nós não estamos, né? Não estamos fazendo um curso para a universidade, né? Não estamos fazendo isso. Nós não estamos fazendo a construção formal dos conjuntos numéricos. Não. Nós estamos dando fazendo um embasamento, uma revisão. Então nós estamos relembrando, né? Relembrando alguns conjuntos, quer dizer, os conjuntos mais usuais do ensino médio. Bom, então parecia que tudo caminhava bem, né? Tudo estava tranquilo, os racionais atendiam todas as nossas necessidades. Lembrando que racionais são todos aqueles números que podem ser colocados na forma de fração, P sobre Q, onde P é inteiro e o Q é inteiro, sem ser nulo, né? Até que um dia a gente se depara, então, com um triângulo retângulo de catetos 1 e 1, ou seja, um triângulo retângulo isósceles. Tá? Esse ângulo é 45, esse ângulo é 45. Aquele tradicional triângulo retângulo que vai fazer com que a gente calcule o seno de 45, o cosseno de 45 e a própria tangente de 45. Tá? Então esse é o triângulo bastante conhecido. A gente pode olhar para esse triângulo também como sendo o quê? A metade, né? Vamos dizer assim, a metade de um quadrado unitário, o quadrado do lado 1. Tá? Bom, mas então o que acontece? Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então você vai ter x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso dá x2 igual a 1 mais 1. x2 igual a 2 e, portanto, x é igual a raiz de 2. E aí, o que acontece? Aquele conjunto, né, que nós estudamos, todo poderoso, conjunto dos elementos x, tal que x é da forma P sobre Q, onde P é inteiro e Q também é inteiro, diferente de zero. Tá? Esse número não pertence a esse conjunto. Não pertence aos racionais. Tá? E aí, mais uma vez, né? Mais uma vez, a gente se depara com uma impossibilidade da matemática. Né? O conjunto passa a ser insuficiente. Ele não resolve essas questões. Quer dizer, junto a ele, uma outra série, né, de números que não obedecem a essa formatação. Bom, esses números, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2 é 1 vírgula, perdão,
Está trocado aqui. A raiz de 3 é 1,732. A raiz de 2 1,4, 4, vai por aí fora. Tá? Esses números, como eles não podem ser colocados em forma de fração, eles não são racionais, tá? E aí surge uma nova categoria, um novo conjunto, que é o conjunto dos números irracionais, tá? Conjunto dos irracionais. Normalmente, a gente costuma no ensino médio, né, a nos referirmos a esse conjunto, a esse tipo de número, como sendo um decimal infinito, mas que não é periódico. Quer dizer, por mais que a gente prossiga nessa divisão, por mais que a gente prossiga na extração dessa raiz, nós nunca vamos encontrar um período. Nós nunca encontraremos um grupo, um algarismo ou um grupo de algarismos que se repetem, tá? Então, essa é a cara, né, dos irracionais para o ensino médio, ensino fundamental e ensino médio, certo? Muito bem. Eu não sei se valeria a pena, mas um assinante pediu para que eu fizesse um vídeo, tá, rapidamente, mostrando como é o processo da extração da raiz quadrada. Olha, eu não sei se valeria muito a pena, mas como a gente nunca deve deixar, né? Ou pelo menos na medida do possível, não deixar as pessoas sem resposta, eu vou rapidamente comentar aqui como se faz para se extrair a raiz quadrada de um número. Quer dizer, isso perdeu muito do seu significado, da sua importância, com o advento da tecnologia, né? Com o uso das máquinas, dos computadores. Isso perdeu muito da sua finalidade. Hoje o cara aperta o botãozinho e tem esse valor aí direto. Mas como o rapaz pediu, não custa nada nós explicarmos aqui rapidamente como se extrai a raiz quadrada de um número. Ora, o primeiro passo é você dividir esse número em classes de 2 algarismos do fim para o início, tá? Então, separei aqui, ó, do final para o início. 2 algarismos, 2 algarismos, 2 algarismos. Aí você vai pegar o maior quadrado contido nesse número aqui, ó. O maior quadrado contido em 3 é o 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1. O quadrado de 2 já vai dar 4. Já vai ultrapassar. Então o maior quadrado é o 1. Cuja raiz quadrada vale 1. Então você bota 1 aqui e 1 aqui, ó. E acha o resto. 3 menos 1, 2. E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos separar, né? Vamos descer a próxima classe, 204. E vamos separar o último algarismo da direita. Separou o 4. E aí você vai pegar o dobro da raiz. Até então, né? Raiz parcial. Então, 2 vezes 1, 2. Ora, 20 dividido por 2 daria 10. Mas como não pode número dos algarismos, nós caímos direto para 9 esse quociente. E aí fazemos o seguinte, ó. Ao dobro da raiz,
nós juntamos esse quociente e multiplicamos por esse quociente. Isso vai dar, então, 9 vezes 9, 81, com 8, 18, 26. Esse 9 sobe, e aí 261 eu colocaria aqui. Pera aí, não sobe por enquanto não. 261 eu colocaria aqui, mas é muito, né? É muito, ultrapassou. Então você cai para 8, vai diminuindo até que seja possível essa subtração. Vai dar 64, 16 e 6, 22, 224. Repare que ainda é muito. Eu tenho 204 aqui, então cai para 27. Cai para 7 esse quociente. E aí dá 49. Vão 4, 14 e 4, 18. 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 2, 14, mais 4, 18. 1, 8, 9. Esse 7 sobe. Vamos achar o resto parcial. 14 menos 9, 5. Aqui ficou 9 menos 8, 1. E o processo se repete. O processo se repete. Baixa a classe seguinte, 50. Separa o último algarismo da direita, 0. É trabalhoso mesmo, gente. Pega-se o dobro da raiz, até então, 2 vezes 17, 34. 155 dividido por 34. 5 vai ser muito. Acho que 5 será muito. 34 vezes 5 vai ultrapassar. Vamos ver o 4. Então, o dobro da raiz, 34, eu junto esse 4, quociente, e multiplico por 4. Vai dar 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17. Vai 1, 12 e 1, 13. 1376. Certo? Então, esse 4 sobe, vai para a raiz, e eu vou achar o resto parcial. 10 menos 6, 4. 14 menos 7, 7. 4 menos 3, 1. 174. Aí você pega, baixa a classe seguinte, 25. Separa o último algarismo. Muito bem. Vamos lá pegar o dobro da raiz? Então, 2 vezes 174. Vai dar 8. 14 vai 1, 348. E aí vamos dividir 1742, aliás, 17.425. Vamos dividir por 348. Possivelmente isso vai dar com certeza 5. E aí, ao 348, eu junto 5 e multiplico por 5. Eu vou ter 5 vezes 5, 25, vão 2, 40, 42, vão 4, 20 e 4, 24, vão 2, 15 e 2, 17. 17.425. Muito trabalhoso, mas está aí, esse 5 sobe, está aí a raiz quadrada. Essa raiz quadrada, ela é exata, tá? Ela é exata. Então, esse número não é irracional, tá bom? Então, isso aí foi para atender ao pedido de um assinante. Bom, como eu falei, né? Hoje em dia quase não tem mais sentido nós usarmos esse dispositivo, né, para extrair a raiz quadrada. Mas fica registrado aí. Muito bem. Bom, uma vez conhecido os irracionais, nós então vamos chegar aos reais, aos números reais. O que serão os números reais?
será a união de dois conjuntos. Os racionais, união com quem? Com os irracionais. Isso dá o conjunto dos reais. Muito bem. Um diagramazinho aqui pode representar bem essa situação para a gente. Nós teríamos esse retângulo representando o conjunto dos reais. Uma parte deles seria os racionais. Outra parte deles seria os irracionais. Quando eu faço a união dos dois, eu tenho quem? Eu tenho os reais. Nos racionais, nós começamos assim, ó. Nós começamos com N, aí o N se tornou insuficiente, nós ampliamos para Z, o Z se tornou insuficiente, nós ampliamos para os racionais, depois surge outra categoria de números que são os irracionais, que são aqueles decimais infinitos, mas que não são periódicos, que não têm período. Por exemplo, se eu faço 1,01, 02, 03, 04, 05, 06 e prossigo assim, eu estou formando um número irracional. Na hora que você faz a união dos racionais com irracionais, você obtém quem? Finalmente, os reais, que é o conjunto que predomina praticamente em todo o ensino médio. Ele ainda não é suficiente para atender todas as nossas necessidades, mas é um conjunto que atende a todo, vamos dizer assim, a matemática básica, a matemática dita elementar. As matemáticas superiores já temos problema. Muito bem. Bom, nós temos algumas propriedades que vale a pena nós comentarmos. Propriedades da adição e da multiplicação em R, nos reais. Vale a pena a gente comentar isso. Essas propriedades dessas duas operações. Então, a primeira propriedade que nós temos é o chamado elemento. Não tem uma ordem, tá? Então, eu vou começar por aqui, ó, o elemento neutro. Certo? Nós temos dois elementos neutros, um para adição e um para multiplicação. No caso da adição, esse elemento neutro é o zero. O que quer dizer isso? Que para todo A, qualquer que seja A pertencente aos reais, para tudo, a adição do A com esse elemento neutro é igual ao próprio A. Essa é a adição. É o elemento neutro da adição. Da mesma forma, nós temos o elemento neutro para multiplicação, que no caso seria 1. Bom, isso a gente poderia dizer o seguinte: para todo A real,
vai acontecer no A multiplicado pelo neutro, que é 1, dá o próprio o quê? Dá o próprio A. Tá? Então nós temos aí elemento neutro para adição e elemento neutro para multiplicação. Talvez eu tivesse ter começado por essa propriedade. Propriedade comutativa. Tá? Bom, o que diz a propriedade comutativa? Na adição, ela diz o seguinte: qualquer que sejam A e B reais, a adição do A com B é a mesma com B com A. É aquilo que antigamente a gente aprendia lá, quando estava estudando matemática, logo no início. A ordem das parcelas não altera o total, a propriedade comutativa. A somado com B, A mais B é igual a B mais A. Isso, garante também que o quê? A mais 0 é o mesmo que 0 mais A. E A vezes 1 é o mesmo que 1 vezes A. Talvez eu tivesse começado pela propriedade, deveria ter começado pela comutativa. Mas tudo bem, dá no meio. No caso da nossa multiplicação dos reais, tá, gente? Dos reais. Tá? Qualquer que seja o A e o B pertencente aos reais, o produto, que é o resultado da multiplicação de A por B, é o mesmo a multiplicação de B por A. Vale a pena lembrar também que nem toda estrutura matemática tem essas propriedades. Por exemplo, produto de matrizes, a gente sabe que não é comutativo. Muito bem, então nós temos também uma terceira, que é a propriedade associativa. A propriedade associativa. Que também é feita para quem? Para adição e para a multiplicação. A adição e a multiplicação. Na adição eu sei o seguinte: quando eu tenho 3 números reais, vou até dispensar a simbologia. Quando eu tenho 3 números reais, A mais B mais C, eu posso fazer a adição dos 2 primeiros, o que der, faço a adição com o terceiro. Ou o primeiro adicionado com os 2 últimos. Isso é associatividade. Isso vale para todo A, B e C reais, pertencente aos reais. E na multiplicação, a mesma coisa. Quando você tem 3 números reais para multiplicar, A, B, C, eu posso multiplicar os 2 primeiros, o resultado multiplicar pelo terceiro. Ou eu posso multiplicar o primeiro pelo resultado dos 2 últimos. Então tá aí, Isso aqui, claro, que para tudo o quê? Para todo A, B e C pertencente a quem? A R. Tá certo? Bom, veio uma outra propriedade que é o elemento inverso. Elemento inverso. Isso aqui costuma causar uma certa confusão. Costuma causar uma certa confusão. Vamos ver primeiro o caso da adição.
O que diz essa propriedade? Ela diz o seguinte: para todo A pertencente aos reais, existe e é único. Esse símbolo aqui existe e é único, tá? Um menos A pertencente aos reais, tal que A adicionado por menos A é o mesmo que o menos A adicionado com A, que dá o elemento neutro. Olha, algumas pessoas, alguns livros, principalmente os livros de matemática superior, chama isso de inverso aditivo. Inverso aditivo. Os livros de ensino médio fundamental chamam de simétrico ou oposto. Certo? Então, para todo A pertencente aos reais, existe um único, porque esse elemento é único, o menos A pertencente a R, tal que essa adição dá um elemento neutro. E para multiplicação, nós vamos ter aí uma situação um pouquinho diferente. Para todo A pertencente ao R, aos reais, sem o zero, porque o zero não vai ter esse inverso, existe e é único o chamado A menos 1, que é real, tal que A multiplicado por A menos 1 é igual a A menos 1 multiplicado por A, que é igual ao elemento neutro da multiplicação, que é 1. Veja bem, nesse caso, a gente costuma chamar, nos livros de matemática superior, de inverso multiplicativo. Inverso multiplicativo. Tá? Ou inverso multiplicativo, ou simplesmente o quê? Ou, nos livros de ensino médio, inverso. Tá? Só que o inverso, às vezes, ele cria uma situação complicada com isso aqui, ó. Porque inverso pode ser tanto inverso multiplicativo, como pode ser inverso aditivo. Então isso precisa ficar claro. Normalmente no ensino médio não dá problema que quando a gente usa inverso, o aluno sabe que a gente está falando para multiplicação. Quando a gente fala em simétrico, tá? O oposto é para adição. Mas na verdade os dois são inversos. Só que um é inverso aditivo e o outro é inverso o quê? Multiplicativo. Muito bem, e nós temos uma quinta propriedade ainda, tá? Temos uma quinta propriedade, e essa eu gostaria de chamar a atenção por um erro que é fatal, acontece muito, é a propriedade distributiva. Gente, a distributiva, ela pode ser em relação à adição ou subtração, tá no mesmo. Então envolvem duas operações, tá? Você tem, por exemplo, A que multiplica B mais C. Caso da adição. E aí, isso vai dar A que multiplica B
mais A que multiplica C. Há uma distributividade. Se for subtração, vale a mesma coisa. A que multiplica B menos C é A vezes B menos A vezes C. Agora, pessoal, isso vale, né, para todo A, B e C, claro, pertencente aos reais. Agora, há um erro muito comum, que é o aluno confundir e achar que numa multiplicação ele pode aplicar a distributividade. Isso é muito comum acontecer. É um erro muito comum. O cara aplicar a distributividade, tá? Isso não existe. Não existe a distributividade em relação à multiplicação. Porque aí, na verdade, nós estaríamos multiplicando por A ao quadrado, né? A vezes A é A ao quadrado. Então, se eu tenho 3 para multiplicar por 4, para multiplicar por 5, se eu multiplico 3 pelo 4, multiplico 3 pelo 5, eu acabo multiplicando por 9. Então, não existe isso, tá? Não temos essa propriedade. Essa propriedade não existe. A distributividade é feita em relação à adição ou à subtração. Bom? Isso eu tenho visto muita gente errar. É isso aí, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver uma coisa fundamental, muito importante nos concursos, que é a racionalização. Tá? É a racionalização. Eu vou usar o termo aqui, racionalização, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque normalmente nós usamos a racionalização para denominadores de fração. Tá? Normalmente nós usamos para denominadores de fração. Mas não está escrito em lugar nenhum que a gente não possa racionalizar o numerador. Eu me lembro que há anos atrás, há muito tempo atrás, a aeronáutica, a EPICAR, ela fez uma questão e resolveu fazer uma questão diferente. E pediu assim, ó, racionalize o numerador da fração. Pronto, foi um caos. A maioria dos alunos não resolveu a questão, porque estavam massificados, né, a racionalizar denominador. Tá? Então, gente, na maioria dos livros, você vai encontrar racionalização de denominadores, que é o que faz sentido. E por que existe racionalização de denominador? Uma das explicações é a seguinte: se eu tenho, por exemplo, que dividir 3 pela raiz de 2, isso é mais complexo, é mais complicado do que se esse denominador fosse 2. Se fosse 2, seria mais fácil. Então, essa é uma das explicações por que se usa o fato de racionalizar, porque torna a operação mais simples. Né? Por exemplo, isso aqui racionalizado daria 3 raiz de 2 sobre 2. Então, esse cálculo, ele é mais simples de fazer do que esse aqui, né? Aqui eu teria que dividir 3 por 1,4, 1,4, quer dizer, teria um valor até aproximado. Aqui também vai dar aproximado, mas aqui é mais fácil de fazer, né? Porque ficaria 3 vezes 1,4 sobre 2. 1,4 dividido por 2 dá 0,7, vezes 3, 2,1. Dá até para fazer de cabeça. Então, essa é a justificativa, uma das justificativas, porque da racionalização. Muito bem. Nós temos 3 situações básicas, tá? Para a racionalização. Uma delas
é quando o denominador é um radical de índice 2. Ou seja, nós temos uma raiz quadrada. Tá? Bom, nessas situações, o que é racionalizar? Racionalizar é encontrar uma fração equivalente, né, a que foi dada, com a vantagem de ter um denominador racional. Ora, nós sabemos, na verdade, bom, essa questão de fração ou não depende. Nós sabemos que uma maneira de encontrar uma fração equivalente é multiplicar o numerador e o denominador pela mesma quantidade. Então, aqui não há mistério. O valor que deve ser multiplicado é sempre o denominador. Quando a raiz tiver índice o quê? Índice 2. Logo, nós vamos encontrar aqui 3 raiz de 2 e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Esse vezes esse, multiplicação de potência de mesma base. Vai haver a extração da raiz, isso vai dar 3 raiz de 2 sobre 2. Está racionalizado, quer dizer, esta fração é equivalente a essa, só que essa tem um denominador o quê? Racional. Tá? Bom, uma dúvida que surge muito é a seguinte: Mário, e se fosse assim, como é que eu procedo? Bom, aí tem duas maneiras de fazer, tá? Você pode continuar multiplicando pelo mesmo denominador, não há problema. Eu posso multiplicar por 3 raiz de 2, sem problema nenhum. Posso multiplicar por 3 raiz de 2. Isso seria uma situação. E a outra situação é você continuar multiplicando, nesse caso, numerador e denominador, pela raiz de 2. Você deve estar perguntando assim, pô, Mário, então qual é a diferença? A diferença é a seguinte: se eu fizer assim, né, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui 4 raiz de 2 e aqui vai dar 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Simplificando, 4 por 2 vai dar 2, 2 raiz de 3 sobre 3. Agora, uma outra pessoa que tivesse optado em multiplicar por 3 raiz de 2, a única coisa que vai acontecer de diferente é que ela vai encontrar uma expressão um pouquinho diferente. 4 vezes 3, 12. 12 raiz de 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2. E aí, a simplificação dela vai ser um pouquinho mais complicada, né? Pouquinho, porque aqui vai dar 12 raiz de 2 e aqui vai dar 18. Olha, só que aqui eu dividi por 2, aqui eu tenho que dividir por 6. Aqui é 2, tá? Eu errei aqui. 4 raiz de 2.
Perdão aí, desculpe a falha. 4 raiz de 2. Tá? Dividido por 6, vai dar 2 raiz de 2 sobre 3. Dá no mesmo. Só o cálculo que fica um pouquinho mais trabalhoso. Minha gente, esse fator que você multiplica, sempre, ele vai receber o nome de fator racionalizante. Fator racionalizante. Então, no fundo, o que ocorre? Racionalizar o denominador de uma fração, a dificuldade é identificar quem será o seu fator racionalizante. Vai se resumir nisso. Então, nós vamos ver o segundo caso, que é quando o denominador é um radical, de índice diferente de 2. Ou seja, uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta, uma raiz que o índice não seja 2. Nessa situação, gente, também não tem muito mistério, não. Não existe muito mistério, não. Por quê? O fator racionalizante, presta atenção nisso, tá? Se liga nisso. O fator racionalizante vai ser sempre uma raiz de mesmo índice. Então a raiz é quinta? Raiz quinta e raiz quinta. Não tem mistério. E o mesmo radicando também. Radicando é o número que fica aqui, ó, dentro da raiz. Tá? 3 e 3. O problema está nesse expoente. Esse expoente você vai obter fazendo o índice menos o expoente do radicando. Então, 5 menos 2 vai dar 3. Certo? Vai dar 3. 5 menos 2 vai dar 3. Então, a questão vai estar aí. Pegar o índice menos o expoente. Se aqui fosse 1, ficaria 5 menos 1, 4. Exatamente para que a gente possa acabar com o sinal de raiz. Por quê? Aqui embaixo, na hora que você multiplicar, você vai encontrar a raiz quinta de 3 ao quinta. E aí vai dar 3. Simplificou aqui, ó. O resultado vai ser, se quiser, raiz quinta de 27. Se assim você desejar. Então não tem mistério. Não tem mistério. É basicamente a mesma coisa. Por exemplo, 2 sobre a raiz sétima de 2 à quarta. Não tem nenhum mistério. Nem precisa pensar muito. Quem é o fator racionalizante? Será uma raiz de mesmo índice. Raiz sétima e raiz sétima. Coloca também logo o mesmo radicando. 2 e 2. E aqui a diferença. 7 menos 4, 3. 7 menos 4, 3. Perfeito? Então o que nós vamos encontrar aí? 2 raiz sétima de 2 ao cubo. E aqui é raiz sétima, 2 à quarta vezes 2 ao cubo, 2 à sétima. Simplificou, o 2 vai sair. Simplifica o 2 com 2, vai dar raiz sétima de 2 ao cubo. Raiz sétima de 2 ao cubo. Tranquilo, né, gente? Tranquilo.
Mas nós temos uma terceira situação. Aliás, nós temos outras situações. Bom, como eu frisei, nós estamos pegando as situações básicas, né? As situações básicas. Os casos mais complexos, a gente aborda em exercício. Bom, a terceira situação é o que a gente chama de conjugado do denominador. Conjugado do denominador. Bom, nessa situação, gente, o que acontece é que você tem uma soma ou uma diferença de raízes quadradas, ou então um racional mais ou menos um irracional. Algo desse tipo. Casos básicos, tá, gente? Nós temos outras situações, como eu frisei. Tá? Nesse caso, nós vamos multiplicar pela expressão conjugada do denominador. Lembrando que essa expressão que se multiplica é o chamado fator racionalizante. Vai ser sempre o conjugado. E o conjugado é você mudar o sinal do meio. Se é uma adição, se é um sinal positivo, vai virar um sinal negativo. Se for um sinal negativo, passa a ser um sinal positivo. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso para forçar o aparecimento de um produto notável, conhecido como produto da soma pela diferença. Isso vai dar sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí o que acontece? Uma raiz quadrada elevada ao quadrado, a raiz desaparece. Então nós vamos ter 3, que multiplica a raiz quadrada de 3 menos a raiz de 2. E aqui vai dar quadrado da raiz de 3 dá 3, quadrado da raiz de 2 vai dar 2. Então isso vai dar 1 no denominador. 3 que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2. Aí. É simples, né? É multiplicar pelo conjugado. Aqui, o fator racionalizante, não tenho que esquentar a cabeça, seria raiz de 5 mais raiz de 2. É menos, passa para mais. Só que o fator racionalizante, nós multiplicamos o numerador e o denominador, claro, né? Então, aqui em cima, 1, elemento neutro da multiplicação, vai dar raiz de 5 mais raiz de 2. E aqui vai dar o quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado, vai dar 5. Colocar direto, né? Vai dar 5, menos o quadrado do segundo, menos 2. Então, raiz de 5 mais raiz de 2 sobre 3. A letra C, idem, conjugado dessa expressão, 2 mais raiz de 3. Então, 2 mais raiz de 3. Logo, isso vai dar 3 que multiplica 2 mais raiz de 3. E aqui embaixo continua sendo quadrado do primeiro, quadrado de 2, 4, menos o quadrado da raiz de 3, que é 3. Aqui vai dar 1. Vai ficar 3 que multiplica 2 mais raiz de 3.
Muito bem, gente. Então, nós demos uma pincelada aí nos conjuntos numéricos, tá? Não foi uma profunda revisão, mas deu para fazer uma breve recordação dessas coisas. Claro que nós devemos aprofundar isso com exercícios. Mas antes de abordar exercícios, eu queria perguntar o seguinte: a soma de dois números irracionais é irracional? E o produto? Bom, lembrando o saudoso mestre Morgado, né? Ele falaria o seguinte: 2 minutos dos pequenos para resolver, para dar essa resposta. Mestre Morgado deixou muita saudade, né? A soma de dois números irracionais é irracional? E o produto? É claro que a resposta é não, nas duas situações. Por quê? Basta você apresentar contra-exemplos. Por exemplo, esse número 2 mais raiz de 3 é irracional? É. Ele, somado com esse, a soma é irracional? Não. Mais raiz de 3 menos raiz de 3 anula, isso dá 4. Então, nem sempre a soma de dois números irracional é irracional. Não. Você tem situações onde a soma de dois irracionais dá um racional. E a mesma coisa vale para o produto, né? Se eu multiplico 2 mais raiz de 3 por 2 menos raiz de 3, eu vou encontrar quadrado primeiro, 2 ao quadrado, menos o quadrado segundo, raiz de 3 ao quadrado. Isso vai dar 4 menos 3, vai dar 1. Aliás, aqui tem um detalhe importante, né, gente? Quando eu multiplico dois números e o resultado é 1, é porque 1 é o inverso multiplicativo do outro. Isso ajuda muito, muito em diversas. Essa pequena coisa, esse pequeno conceito ajuda muito em diversos problemas complicados. Quando se multiplica dois números e o resultado é 1, é porque 1 é o inverso multiplicativo do outro. Tá bom? Pessoal, deixa lá os seus comentários. Eu estou sentindo falta dos comentários, tá, gente? Comente para que a gente possa aprimorar essa o nosso canal e, consequentemente, esse curso de base que a gente está procurando fazer. Deixa lá o seu comentário, uma palavrinha só. Não precisa ser elogio, não. Pode ser crítica também. Tá? Sugestão, crítica, né? Tem vindo sugestões boas. Tipo, Mário, faz uma playlist. Mário, olha, faz isso no vídeo. Mário, faz aquilo no vídeo e tal. Eu tenho aproveitado isso para melhorar. Tá bom? Então deixe lá os seus comentários, sua curtida e aquele abraço. Tá bom?